8 ministros do Evangelho, 17 trabalhadores da Igreja no Inferno. Parte 2. O segundo ministro do Evangelho. Enquanto eu tentava controlar as lágrimas que escorriam pelo meu rosto, o Senhor me disse: não é hora de chorar, mas de ouvir com atenção e aprender com os erros das pessoas. Então, de repente, houve um som estranho de uma onda vindo do abismo do inferno. Eu não sabia para onde poderia correr e não havia nenhum lugar para onde pudesse correr. A onda puxou um homem e o colocou na minha frente. O homem era um evangelista internacional. Seu ministério evangelístico levou ao redor do mundo. Parado na minha frente, o evangelista se apresentou a mim e eu disse a ele meu nome também. Então, ele narrou sua história assim. Eu era um evangelista profético, fui chamado para pregar o evangelho à humanidade. Quando comecei, era difícil para mim. A vida era o contrário. Parecia que a vida não trazia mais nada de bom para mim. Era difícil comer uma refeição justa em um dia. A condição continuou até eu ficar exausto. Não havia dinheiro para comprar roupas ou sapatos novos. Então, um dia, enquanto eu estava conversando sobre minha experiência com um amigo meu, ele me deu o endereço de um lugar onde uma pessoa poderia conseguir um pouco de óleo para fazer as pessoas ficarem sob a unção, durante minhas ministrações. Consequentemente, comecei a meditar sobre como me livrar das dificuldades financeiras. Quando descobri que as pessoas são movidas por milagres, fui à loja espiritual e comprei um pouco do óleo da unção para realizações milagrosas, e quando apliquei em minhas ministrações, funcionaram de forma positiva e eficaz. As pessoas foram movidas pela manifestação e demonstração de poder. Então comecei a procurar mais poder para realizar milagres maravilhosos. Fui para Ogoni no estado de River, estado de Bayelsa e assim por diante para obter o poder e eu entendi. Com todo o poder, eu diria a alguém seu nome, endereço, data de nascimento, conta bancária e assim por diante. Diria ao público tudo o que ele precisava ouvir para se convencer. O dinheiro começou a entrar em minha conta. Pessoas começaram a vir para minha cruzada e oração comigo. Minha fama saiu pelo país e, como resultado, as pessoas começaram a me ligar do exterior para programas. No entanto, a fim de manter o poder da declaração profética, fui instruído a manter uma namorada sexual além de minha esposa. Nesse sentido, fui proibido de dormir com minha esposa por 3 dias, e dormir com o namorado até a noite anterior aos meus programas. E eu estaria dormindo com a garota em um hotel, e durante todo o tempo que estivesse com ela em um hotel, eu estaria tendo relações sexuais com ela para que o poder profético fosse continuamente fortalecido, para funcionar da maneira que eu esperava. No entanto, os demônios responsáveis pelo poder que eu estava usando em meus programas me fizeram odiar as mulheres, exceto minha esposa e minha namorada sexual. Em meus programas, eu preguei contra o pecado. Eu dizia às pessoas que o céu e o inferno são reais, enquanto eu era um demônio encarnado na cristandade. Mas um dia, fui contra as regras que orientavam o poder. Tive relações sexuais com outra menina no lugar da anterior, com quem tinha relações sexuais, e os demônios ficaram ofendidos. Consequentemente, me atacaram até a morte. Foi assim que cheguei aqui. Não estou surpreso de estar aqui porque baguncei minha vocação e estou enfrentando a pena, e gostaria de ser perdoado. Ele grunhiu e chorou. Quando ele terminou seu discurso, a onda o carregou de volta para onde estava, enquanto ele gritava. O evangelista cometeu 3 crimes. Ele tinha uma busca por poder para fazer muitas pessoas caírem sob a unção demoníaca e realizar milagres. Ele também amava o dinheiro que, de acordo com a Bíblia, é a raiz de todo o mal. 1 Timóteo 6, 6 a 10.
Ele cometeu atos imorais com garotas estranhas e isso é contaminação. 1 João 3, 8, Efésios 5, 3 a 5. Ele operou com poderes demoníacos enquanto tinha aparência de piedade, mas negou o poder disso. 2 Timóteo 3, 5. O grande erro que os cristãos cometem é trabalhar para Deus e andar sem Ele. Você pode se desviar do caminho de Deus quando está trabalhando para Deus, mas não pode estar fora do caminho de Deus quando está caminhando com Ele, porque Ele irá direcionar seus passos para impedi-lo de sair do caminho. O diabo está usando seus dons falsificados para penetrar na igreja e roubar a glória da igreja dele. O terceiro ministro do Evangelho. Então, a mesma onda que levou o segundo ministro de volta ao inferno trouxe a terceira pessoa. Ele era uma pessoa que teve uma briga com sua esposa, e seu pastor assistente porque estava tendo um caso de adultério com uma mulher de sua igreja. Quando sua esposa descobriu o que estava acontecendo, uma briga eclodiu entre eles. Tendo observado a intimidade entre o pastor e a mulher, o pastor assistente aconselhou-o a ficar distante da mulher, para que não destruísse a imagem da igreja e também a sua própria imagem. Mas ele ficou ofendido ao ouvir o conselho de seu assistente. Consequentemente, ele desenvolveu ódio contra ele e o estava atacando com palavras de insulto. Em seguida, o pastor assistente foi transferido para outro ramo da igreja. Aqui está seu depoimento enquanto ele estava diante de mim. Eu era o pastor sênior da minha igreja. Deus me abençoou com uma boa esposa e 5 filhos. Minha igreja era grande, mas eu mantinha um relacionamento com uma irmã da minha igreja. Ela patrocinava os programas da igreja, visitava minha casa e às vezes pagando as taxas escolares dos meus filhos. Minha família amava muito. Mas ninguém sabia que algo estava acontecendo entre nós até a meia-noite, quando minha esposa teve um sonho. Então ela me acordou e narrou o sonho que teve comigo. O sonho foi uma revelação do que estava acontecendo entre a irmã e eu. Como resultado, minha esposa me pediu para eu ficar longe da mulher e eu recusei, mas eu lembrei de como ela tem sido boa e atenciosa para com a família e a igreja. No entanto, minha esposa insistiu que eu deveria ficar longe da mulher, e isso resultou em uma briga séria. Enquanto a briga perdurava, meu assistente me chamou em particular e me narrou o sonho que teve com a mulher e comigo. Sua narração foi exatamente como minha esposa havia narrado para mim, mas neguei que o sonho fosse verdade. Por outro lado, fiz o Espírito Santo um mentiroso. Então, fiz uma petição ao meu assistente para a sede da igreja, e ele foi transferido para outro ramo após escrito interrogatório com ele. Ele recebeu uma igreja para cuidar. Pensei ter vencido o combate até eu cair doente de febre que me levou à morte. A febre não durou 1 hora antes de me levar para longe do mundo. O céu me rejeitou e o inferno me aceitou enquanto a mulher ainda tem a oportunidade de se voltar para Deus. Então, quando ele terminou sua narração, a onda o levou de volta ao poço do inferno. O pastor foi para o inferno por causa de casos ímpios, mentiras e ódio. Ele estava tendo um relacionamento adúltero com uma mulher da igreja onde ele próprio era o chefe. Ou seja, ele era um pastor que explorava e enganava suas ovelhas que lhe foram dadas a ele, para cuidar adequadamente. O profeta Ezequiel 34:10 diz assim: disse o Senhor Deus, eis que sou contra os pastores, e exigirei meu rebanho de suas mãos, e os farei cessar de apacentar o rebanho, e o pastor não se alimentará mais, pois livrarei meu rebanho de alimentar sua boca, para que não ser carne para eles. Deus é contra qualquer ministro de Deus do que esteja tendo casos sexuais com qualquer mulher que não seja sua esposa. Ezequiel também revelou que Deus em sua ira os impedirá de cuidar da igreja. Deus entregará essas pessoas ao diabo para serem destruídas. Mas antes que Deus entregue qualquer pregador desobediente ao diabo,
ele o alertará contra sua desobediência à palavra de Deus. O profeta Amós 3:7 diz: De fato, o soberano Senhor nunca faz nada até que revele seus planos a seus servos e profetas. O pastor condenado fez do Espírito Santo mentiroso e Jesus disse: Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado. Ele é culpado de um pecado eterno. Marcos 13:29. Então ele também era culpado de ódio e finalmente foi condenado ao fogo do inferno. Efésios 5:3-5. Mas a fornicação e toda a impureza, ou avareza, não seja nomeada uma só vez entre vós, como se torna santos, nem imundície, nem conversa fiada, nem gracejos que não convém, mas antes ações de graças. Pois bem sabes que nenhum fornicário, nem impuro, nem avarento, que seja idólatra, tem qualquer herança no reino de Cristo e de Deus. Continua na parte 3. Jesus virá em breve, mude agora seu caminho.